Então, pessoal, voltamos. Esse assunto realmente é um assunto retumbante, né? A gente começa a falar, de repente uma coisa puxa a outra, e eu tenho certeza absoluta que muitos aqui estão refletindo nisso tudo que a Ana está compartilhando aqui com a gente, né? E essa segunda parte, ela vai complementar a primeira. Vamos lembrar que amanhã a nossa live de perguntas e respostas acontecerá também às 8 horas da noite e 20 horas, né? E todas as perguntas que vocês tiverem sobre ansiedade, estresse, depressão, vocês podem então escrever para amanhã a gente poder conversar a respeito, certo? Ela vai começar a falar agora certamente, né? Vamos dar continuidade, é isso que ela estava falando, sobre os casos que estão acontecendo entre casais, que a gente vê que tem tido repercussões assim muito fortes, né? E só um minutinho, deixa eu ver aqui se a Ana está entrando. E a gente não sabe por quanto tempo mais essa situação vai continuar e como essas mulheres, esses homens, esses casais, enfim, estão conseguindo superar isso, né? E fico imaginando também, nesses casos, né, a presença das crianças, né? As crianças que participam, que veem isso tudo, como elas estão sofrendo. E muitas dessas crianças começam a abrir os quadros de ansiedade, estresse e depressão porque se sentem impotentes de participarem ativamente disso tudo, né? Porque vem a dor e o sofrimento daquela mãe ou daquele pai, enfim, daquela família, né? Ruindo, e não podem fazer nada, né? Então, eu fico imaginando como deve estar sendo difícil para tantas pessoas, né, que vivem que vivem nesse momento atravessando esse processo tão difícil, né? Mas que nós vamos todos sair dessa situação. Voltamos! Tô aqui, Jomar, querido! Voltamos. Voltamos. Eu esqueço de botar o fone de ouvido, eu nem sei se as pessoas me ouviram. Mas, enfim, se eu falei blá, blá, blá de novo, me perdoe. Não, tá ótimo. Tá meu ótimo. Deus, só eu mesmo. Mas, enfim, Vamos lá, continua, né? De onde você estava falando, que você ia começar a falar sobre os casais, né? Como está sendo difícil, né? Esse momento, né, eu tenho recebido alguns pacientes, alguns relatos, né, de como está sendo difícil a convivência. Claro, não são todos, né, mas uma grande maioria está falando da dificuldade. E aí vamos entender, né, por que será? Gorete, linda, querida, obrigada por você estar aqui. Por que será, né, que os conflitos conjugais, os conflitos familiares aumentaram? Imagina por quê. Né? Como eu costumo falar, não tem mais os agentes distratores, né? Não pode mais ir para a rua, não pode mais, né? E quantos que eu tive, né, um relato de que ela ficava fazendo hora, né? Quando ela via que a luz tinha apagado, ela entrava em casa. Né? Então, assim, por que será? Porque ela já não estava mais aguentando aquele tipo de relacionamento. E aí, né, com esse isolamento, esse contato, ele estreitou. Né? E aí a gente vai entender também as pessoas que começam, ai, porque eu não aguento ficar em casa, ai, porque eu tenho que ir para a rua, ai, porque na verdade elas não conseguem estar em contato com si próprias. E esse momento, ele está nos proporcionando, né, exatamente isso, estar, literalmente estar, é o estado de presença, né? Exatamente, Nazaré, é o confinamento. Né? Então, muitos conflitos, porque muitas vezes o que a pessoa fazia? Simplesmente, vou sair, vou trabalhar, vou para a faculdade, eu vou fazer qualquer outra coisa, né? E simplesmente
Não fazia, não entrava em contato, né? Mas agora não é só entrar em contato com o outro, é entrar em contato com você próprio. E quem não aproveitar esse momento, né? Eu acredito que daqui para frente muita coisa vai mudar. Acredito, né? Não tenho a certeza, porque eu não sou assistente de Deus e nem tenho bola de cristal. Mas eu acredito, né, que muita coisa vai mudar. Até porque, deixa eu só terminar esse pedacinho, Mia. Está acontecendo também uma mudança brusca em muitas famílias na questão financeira, né? E aí a minha avó já dizia que quando, como é que é? Quando o dinheiro sai por uma porta, o amor sai pela outra, né? Então, muitos casos também em função dessa questão financeira. Fala, Mia. É engraçado, né? Você captou a mensagem aqui, né, querida? Eu ia, eu ia falar que muitas pessoas quando se unem, né? É meu bem para cá e meu bem para lá, né? E Isso aí, aí. depois de algum tempo, é meus bens para cá e meus bens para lá. E as pessoas esquecem onde fica no meio desses relacionamentos, onde ficam as verdadeiras parcerias. Isso aí. Porque quando você começa a se relacionar com uma pessoa e vem filhos, né? Porque tem muitos casais que, por não terem filhos, ou os filhos já terem crescido, saído de casa, eles Sim. viam nos filhos uma válvula de escape para continuar mantendo suas vidas. E eu. Por que eu estou falando isso, né? Esse negócio da gente fazer consulta online é muito interessante, né? Porque surgem pessoas na vida da gente como pacientes que esse momento está trazendo, né? Eu atendi uma Isso. pessoa, atendi uma mulher, que ela, como é que eu vou dizer? O carro-chefe dela era assim: pelo amor de Deus, eu não suporto viver embaixo do mesmo teto com ele. Por quê? Era um relacionamento que eles eram casados, são casados, né? Só que ele mora no apartamento dele e ela mora no apartamento dela. E de 15 em 15 dias eles ficam juntos. E ele teve um revertério financeiro por conta disso, foi mandado embora. E ela é uma pessoa independente financeiramente, sempre foi. Nunca precisou da satisfação da vida dela para ninguém, isso ela falando. Sim. E a partir do momento que ele ficou sem nada, ele pediu para ela ir morar com ele pediu para ele morar com ela. E ela aceitou. Simplesmente eles estavam juntos há um mês e eles já estavam vivendo assim há 2 anos. E ela falou que ela não suportava mais, que ela queria a Nossa. vida dela de volta. E isso foi uma consulta de homeopatia. É. E aí eu fico me perguntando e perguntei para ela, ok, como a homeopatia pode lhe ajudar neste momento? Porque isso não é um remédio que vai resolver. É uma tomada de consciência. Que tal fazer terapia, não? Exatamente. A Bruna tá falando isso, né? Continuam no relacionamento apenas para evitar o conflito de uma separação. Exatamente. Só que, infelizmente, com o confinamento, esse contato, ele tá acirrado, né? Esse contato, ele tá mais intenso. Evidentemente, a pressão, né, externa. Se a pessoa já tinha algum sintoma, né? Se ela já tinha alguns sintomas, né, da depressão e que não se dava conta. Porque estava cansada, porque estava insatisfeita com o trabalho, porque estava insatisfeita com outras coisas. Mas que ela não parava para avaliar a vida dela. Então, eu fico pensando, de março para cá, o quanto que a minha vida, uma única pessoa, euzinho só, o quanto que a minha vida mudou, a minha vida profissional mudou. Simplesmente foi de um ponto para outro. Então, bom, positivo, né? Tá sendo uma mudança extremamente positiva. Graças a Deus. Então, assim, mas imagina para muitas pessoas né, que não pode, que não é uma mudança positiva.
como é que esse momento, como é que ela está vivendo esse momento, como é que ela está suportando esse momento. Então, se ela não fizer, né, uma retrospectiva para ver como estava, fazer uma análise de como estava a vida dela, né? O quão insatisfeita ou quão satisfeita, porque de repente a pessoa estava vivendo daquele jeito, né, com uma vida mega agitada, né, workaholic, tarará, mas ela se sentia feliz, né? Porque é uma habituação, é um hábito. A gente se acostuma com aquele ritmo de vida. Hoje eu fico pensando, gente, o que eu estava vivendo? E olha que eu já tinha diminuído e muito o meu ritmo de trabalho. E muito. Mas ainda assim, era uma rotina que muitas vezes, né, as pessoas me perguntavam, como é que você aguenta? Como é que você dá conta? Tudo bem, eu não tenho mais filho pequeno, né, uma série de coisas. Mas se eu vi uma mudança enorme, né? E como eu estava, hoje eu consigo avaliar, mesmo fazendo o que eu amo, que é atender, fazer a psicoterapia, avaliação neuropsicológica, né? Trabalhar com organizamente, né? Trabalhar com as empresas. Como era prazeroso para mim, mas eu estava insatisfeita. Exatamente isso, Nazaré. Insatisfeita. Eu estava insatisfeita. E quantas outras pessoas elas estão se dando conta disso, mas não podem mudar, não sabem como mudar, né? Então, assim, eu, graças a Deus, eu faço parte de uma organização que é uma empresa que trabalha com networking. Né? E somos muitos empresários, que é o meu grupo é o BNI Winners, né? E nesse momento, logo que começou, que eu, né, no grupo, na reunião, eu falei, gente, olha, eu não tenho como vender o meu produto, porque o meu produto depende da avaliação neuropsicológica, é presencial. Eu não tenho como vender. O meu produto está impactado. Nós somos 30, eu acho que 40 ou um pouco mais de 40 empresários nesse grupo. O que eu recebi de ajuda dos membros, né? Entrando em contato, vamos fazer uma reunião. E foi impressionante como dali para frente mudou. Porque eu comecei a fazer a consultoria, né, a mentoria com o marketing digital, porque eu não entendia nada. Para mim, rede social era apenas para postar as coisas, as minhas coisas, né? Eu comecei com uma mentoria em Business Coach, que está fazendo toda a diferença na minha vida. Então, todas as nossas reuniões são online, mas é impressionante como o grupo se fortaleceu. É impressionante. Não estamos presencialmente, né? Estamos só online, mas o grupo se fortaleceu. Nós estamos nos ajudando, né? Então, estamos fazendo permutas, né, de serviços, estamos procurando de fato, né, apoiar. Então, tem um membro do grupo, né, que ele trabalha com cestas de café da manhã, e aí foi impressionante que Dia das Mães, na Páscoa, nós vamos fazendo parcerias, né? Então, por exemplo, tem uma que é confeiteira da confeitaria artesanal. Ela entrou em contato, né? Os dois ele da parte de cestas de café da manhã, entrou em contato com a da confeitaria e fizeram cestas lindas de Páscoa, de Dia das Mães, né? Então foram conexões que talvez presencialmente nós não tínhamos essa oportunidade.
A Thalma está aqui, né, que é membro também. A Thalma, a empresa dela é da parte de legalização de empresas, né? Então, são oportunidades que nós estamos tendo que, de fato, nós não tínhamos. Nós não nos conhecíamos. Então, hoje, tudo online, né? Qual é a possibilidade que nós temos, por exemplo, de estarmos aqui? Eu era avessa, né? Eu nunca tinha feito uma live. Quando a Carol, Ana, vamos fazer? Eu falei, tá, eu não sou de dizer não, né? Ainda mais para ajudar, eu vou dizer não, tudo bem. Mas eu não tinha a menor ideia, né? Eu era avessa, eu não conseguia. E tá Antes disso, eu te convidei para fazer a sua primeira live. Primeira fui eu, sinto muito, tá, Carol? Ó, vamos combinar. Que eu já te entreguei a Ana pronta, tá? Porque ela não sabia nem ligar a câmera do Instagram, tá bom? Então, como, né, é importante você se entender, você entender quais são as suas necessidades, né? No momento em que você se vê fragilizada, porque foi assim que eu me senti. Porque quando nós estamos lá fora, né? Quando nós estamos lá fora, principalmente nós, profissionais da área de saúde, é isolado. Nós somos isolados. A gente não consegue, né? A gente troca, tem as parcerias, mas eu fiquei impressionada, né? Como eu mandava mensagem para as pessoas para saber, e aí, tá tudo bem? Você tá bem? As pessoas falam assim, nossa, você me mandou mensagem. Gente, é um momento em que todos nós precisamos nos ajudar. É ajudar um ao outro, né? E isso que nós estamos fazendo, né? A live, é claro que nós temos muitas oportunidades. Hoje, na minha mentoria de business, a Isabela falou, você já percebeu quantos produtos você está desenvolvendo? Eu falei, Isabela, eu nem tinha percebido isso tudo, não. Porque o meu negócio era atender, eu sou psicóloga. Então, eu estava dentro da caixinha. Eu vivia dentro. E como eu acredito que a grande maioria, né? Então, quando a gente fala de sintomas, né? Que é a tristeza, que é o pensamento negativo, né? A falta de ânimo, o cansaço, que é um cansaço de fato físico, né? Muscular. E aí, na próxima semana, dia 9, eu estarei falando com a Isabela Fortunato sobre a síndrome de burnout, né? Que é outra coisa também extremamente importante nesse momento. Ai, meu marido tá falando aqui uma coisa importante. Peraí, amor, peraí que eu vou ver aqui. A vida está muito acelerada, mesmo em casa. Concordo com você, amor. Ontem, eu fui dormir 4 horas da manhã. 7 horas eu já estava de pé. Mas por que você foi dormir às 4 da manhã? Fazendo os posts, preparando os posts, porque a minha mentora, ela é extremamente exigente. Eu tinha que postar, porque se eu não postasse, ela ia puxar minha orelha. Já euzinha aqui, com a minha ansiedade de postar as coisas, a minha outra mentora, filha, falou, chega, menos... Você está muito acelerada, não se atropele, não é verdade, Ana? Muito interessante isso, né? Mas você está falando da síndrome de burnout, né? E falando de todos esses processos que acontecem com todo mundo, eu preciso falar para o pessoal que está aqui que o trabalho que eu desenvolvo, além de médico homeopata, é o trabalho de instrutor em mindfulness. E que a gente utiliza as ferramentas que auxiliam muito a você puxar você para o momento presente e estar 100% atenta ao que acontece com você, dentro de você, né? Com seus pensamentos, com seus sentimentos, com seu corpo. E a síndrome de burnout tem tido assim, excelentes
resultados utilizando, entre outras ferramentas, o trabalho de mindfulness, assim como a ansiedade, a depressão, o estresse. Então é importante que as pessoas que estejam aqui saibam que nós estaremos também partilhando essa ferramenta, mindfulness, saindo do piloto automático, junto. E aí, você está falando isso, a Giovana já colocou, né, para falarmos novamente do sorteio, lembrarmos do sorteio. Então, por favor, quem está participando da trilogia e tiver interesse, né, em saber, em participar, eu só posso dizer que é algo muito bom. Muito bom. Primeiro, porque foi construído com muito carinho. Muito carinho. E é muito bom. Então, quem desejar participar do sorteio, porque nem todos, de repente, querem participar do sorteio, né? Até porque nós não estamos falando que produto é esse, né? Então, sei lá que eu vou participar, vou nada, não sei o que é. Então, quem quiser participar do sorteio, entre em contato com @GiovanaFada, ela vai anotar e nós faremos então o sorteio de um produto muito especial. E eu tenho certeza que quem for sorteado será apenas um sorteio, né? Uma pessoa sorteada. E eu tenho certeza que essa pessoa vai aproveitar ao máximo. Eu tenho certeza disso. Então, assim, é muito importante nós falarmos, né, além dos sintomas, por quê? Né, Carol? É um produto muito bom, né? Então, assim, é muito importante nós falarmos, reforçando, né? A depressão, então, a causa, ela é genética e hereditária. Ela também tem a ver com a pressão externa, com a pressão do meio, como a própria Ana Café, ela colocou, ela é multifatorial. Né? Ela também se relaciona com o meio, ela também tem a ver com questões hormonais. Então é extremamente importante nós falarmos nesse diagnóstico. Como é que nós conseguimos fechar esse diagnóstico? O diagnóstico ele é clínico, né? Como a Miriam falou, em alguns casos até conseguimos ver, os médicos, né, conseguem ver através de exame laboratorial, mas o diagnóstico ele é clínico, ele é feito por psiquiatra e psicólogo. Eu posso fazer só terapia? Bom, é claro que existem casos e casos, e esses casos são avaliados. Então, dentro da psicologia, da psicoterapia, existem questionários, existe um protocolo, né, de critérios, como nós chamamos, para poder, então, definir. E a depressão, ela se caracteriza pela quantidade de episódios que a pessoa tem. Aí, por essa quantidade de episódios, nós conseguimos perceber o grau de... Como é que eu vou dizer? O grau de... Não é importância, não. Gente, me deu um branco agora. Olha aí o branco aí. Mas pela quantidade de episódios, né? Gente, fugiu completamente a palavra. Não é importância, mas é a importância, né? Não é profundidade, não. Fugiu o termo agora, mas essa quantidade de episódios é que é extremamente importante. Então, quanto mais detalhado forem os sintomas, né, relatados para o médico, mais importante será, mais ajustado será, né, para que ele consiga fazer, então, esse diagnóstico, para que ele consiga perceber que medicação é a mais adequada.
né? Por quê? Porque cada ser humano tem um tipo de funcionamento. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou portadora do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O meu organismo, ele faz uma hiperprodução de dopamina, né? Então, o que aconteceu no período que eu entrei no meu segundo episódio depressivo? Porque o meu primeiro episódio depressivo foi no pós-parto da minha filha, mas ele foi muito leve. E aí, quando chegou em 2012, né, que eu passei por uma situação muito séria, muito desagradável, eu adentrei ao segundo episódio, eu não percebi que eu estava no processo depressivo, né? E aí, quando eu e a Miriam, nesse momento, nós tínhamos um consultório, nós dividíamos um consultório, né? E quando eu entrei, eu já estava lá no consultório, quando ela me viu, ela falou, mas por que você não falou comigo? Eu falei, você está em depressão? Eu falei, eu? Tô, né? Então, assim, eu não havia percebido. Por quê? Porque eu estava cansada, porque eu estava passando por uma situação na minha vida muito difícil. Então, era o quê? Era uma tristeza, né? Eu estava muito triste, eu estava decepcionada, mas eu estava muito triste, né? Foi um luto que eu vivi, né? E aquilo me desestabilizou completamente. E aí, quando a Miriam começou a falar, olha, eu acho que, né, precisamos fazer isso, fazer aquilo, né, vamos começar com a homeopatia. E aí nós começamos com a homeopatia deu uma levantada, né, mas eu precisei procurar o psiquiatra. E aí, o que aconteceu? Quando eu relatei que eu sou portadora do TDAH, ele simplesmente nem passou a fluoxetina. Ele teve que passar uma outra, que é a bupropiona, para poder dar uma levantada novamente na minha taxa de dopamina, que é um neurotransmissor. Então, esse momento, né, que você observa o que você está sentindo, ele é extremamente importante para o médico, para o psicólogo. Porque às vezes não é um quadro depressivo, às vezes é de fato, né, uma tristeza, a pessoa está muito chateada, está muito. Às vezes não é uma depressão, né? E é muito comum nós rotularmos. Hoje em dia qualquer coisa é depressão. Teve um momento que a pessoa chegou no consultório, toda muito bem maquiada, né? E ela é uma pessoa exuberante, né? E uma roupa bem chamativa. E, porque eu estou em depressão. E aí olhar, sabe quando você olha e você não reconhece, porque assim, cara, né? Não que ela não. E aí ela falou, porque eu passei por isso e tal, neném, e eu fui seguindo o protocolo, porque existem os critérios, né? A pessoa tem que ter pelo menos 6 meses com aquela sintomatologia. Dentro desses 6 meses, né, os sintomas, eles são recorrentes. Não é, eu tô um dia triste, eu fiquei um final de semana chorando, eu tô 2 dias que eu não quero levantar da cama e tomar banho. Não é isso. É essa constância, né? E aí, principalmente na depressão, como eu falei, ela é caracterizada pelo episódio. A quantidade de episódios. Então, quanto maiores os episódios, piores são os prognósticos. Era isso que eu queria falar naquela hora. Né? Os prognósticos são extremamente negativos. E quanto mais cedo adentra, né? Então, no caso de uma criança, ela com 8 anos, ela abre um episódio depressivo, ela ainda terá a adolescência, que é um momento em que os hormônios estão, né, como nós falávamos há algum tempo, né, Miriam, chilicantes, né? Os hormônios estão chilicantes, ela ainda vai passar pela adultez e ainda tem a fase do idoso. Então, evidentemente que se essa criança, na mais tenra idade, adentrar ao transtorno depressivo, o prognóstico dela não é um prognóstico favorável, é um prognóstico ruim. Ainda mais se não tratado, ainda mais se for negligenciado, ainda mais a criança que depende do adulto
né? E se essa criança é filha, né, filho de uma mãe depressiva, que também não consegue se cuidar, ou que ela seja, que ela tenha um outro tipo de transtorno mental, seja um quadro de bipolaridade, né, um quadro de esquizofrenia, um quadro de alcoolismo, um quadro de drogas, né, sejam elas lícitas ou ilícitas. O que é, Giovana? Mas antes de chegar aos 6 meses, para fechar o diagnóstico, qual seria a intervenção para evitar uma maior profundidade no caso? Exatamente o que eu estou falando, filha. A avaliação clínica, né, que é com o psiquiatra e com o psicólogo, é extremamente. E como a Miriam falou, em alguns casos, até um exame laboratorial. Mas, principalmente, o diagnóstico, ele é clínico. Pelo relato que o paciente tem da sintomatologia, dos sintomas que ele está apresentando. Alguns mais, outros menos, mas existe um protocolo que nós, né, vamos observando, nós chamamos de critérios. E como eu falei, esses critérios, eles devem ser apresentados, esses sintomas, eles devem ser constantes durante pelo menos 6 meses. E aí existem outras classificações de depressão. Eu estou falando, né, de um modo geral, porque se eu for especificar, né, os tipos que existem de depressões, a gente não termina isso aqui hoje. Inclusive, né? Pegando um gancho aí que você está falando e também respondendo a Giovana, que deve ter sido alguém que perguntou aqui, né? Lembrando que todas as dúvidas, todas as perguntas, tudo que vocês quiserem, tanto da live passada quanto dessa, amanhã o nosso encontro às 8 horas da noite vai ser exatamente para responder isso tudo. Porque como passa muitas perguntas, eu não consigo ler, a Ana também não, e mesmo que a Giovana esteja colocando aí, fica faltando alguma coisa, né? Mas, continuando aí o que você está falando também, o que acontece é que, em função daquela vida louca que a gente levava, que a maioria levava, as pessoas não conseguiam parar para poder perceber o que estavam sentindo. Isso aí. Então ia quase que jogando para debaixo do tapete, aqueles sinais e sintomas leves. Isso aí. E aí essa coisa ia aumentando, aumentando, aumentando. E aí quando chega no nível tal que a pessoa tem que se olhar, poder... Pô, o que eu preciso fazer agora? Preciso procurar alguém. Então a pessoa precisa querer sair também da zona de conforto e fazer um movimento para buscar. E não ficar fingindo, fazendo de conta que está tudo bem. Porque tem gente também que se coloca nessa posição, né? E aí a gente vai entrar por uma veia aí da psicologia, né? Que é o vitimismo, né? Que é um outro contexto, né? Os processos de culpa, né? Que nós sentimos, os medos, né? Então, a pessoa que fica vivendo muito lá no passado, ou que cria uma super expectativa lá para o futuro, né? Então, tudo isso, quando a gente não entra em contato, né? Isso gera uma angústia muito grande. E a pessoa não consegue entender, né, o que ela sente, ela não consegue nomear o que ela sente. Né? Então, a questão da criança... tem um filme, eu acredito que vocês tenham assistido, que é o filme Divertidamente, né? Onde ele fala da questão das emoções, né? Que é a alegria, a tristeza, a raiva. Tem outro também, né? Tem alegria, tristeza, raiva, o nojinho. Nojinho. Eu medo. Então, alegria, tristeza, raiva, medo e o nojo, né? Então, assim, e aí, não sei se todos assistiram, mas como acontecia, né, com relação às memórias. E aí uma coisa muito importante que acontece no processo depressivo é essa alteração na memória. Né? Então, e o que acontece também num alto nível de estresse? A memória, ela começa a falhar. Porque nós estamos falando de um processo que é neuroquímico.
Não é só uma questão, mas eu vou fazer o possível e daqui a pouco vai passar. É neuroquímico. Por mais que a pessoa queira, por mais que ela tenha boa vontade, força de vontade, em muitos casos, dependendo, né? Volto a dizer, dependendo do episódio, de quantos episódios ela já adentrou ao processo, não é tão simples assim sair. Nos casos dos transtornos associados, por exemplo, no transtorno bipolar, né, no alcoolismo. Então, é extremamente importante, né, essa observação do que é que eu estou sentindo. É um exercício. Na psicoterapia, né, quando eu vou orientando, né, vou conversando com o paciente, eu costumo dizer que imagina você pegar um papel toalha, né, e você deixar o teu pensamento enxuto. O paciente morre de rir comigo, né? Ana, como é que eu vou deixar meu pensamento enxuto? Muito simples. Você já parou para pensar quando você está fazendo algo, você não está ali naquele momento? Geralmente é muito difícil, é o que nós chamamos de estado de presença. Na Gestalt nós falamos no aqui e agora, é estar no aqui e agora. Eu sei que não é fácil. Eu sei. Óbvio, né? Imagina a pessoa sendo portadora do transtorno de déficit de atenção, a cabeça, né, pensando milhões de coisas. O que me ajudou? Muito a meditação. A meditação, ela é excepcional para trabalhar os casos de ansiedade, né, como a Miriam fala muito bem, os casos de ansiedade e de um modo geral, né, Miriam? Porque como é que você vai buscar o estado de presença, né, se você não entra em contato, se você não sabe, muitas vezes, que você está respirando? Aonde está, né, o nível desse ar dentro de você? Até onde? Qual é a profundidade que esse oxigênio chega aí dentro de você? E aí tem uma outra coisa importante, por exemplo, em determinados pacientes, na avaliação neuropsicológica, o funcionamento cognitivo, quer dizer, o funcionamento como um todo do cérebro dele, os níveis de atenção, memória, ele tem um prejuízo tão grande que eu pergunto, né, na anamnese, na entrevista inicial para a família, como é o hábito dele dormir. Né? Se os pais observam, dorme de boquinha aberta, né? Como é que é esse hábito? E muitas vezes, no final, eu peço um exame que nós chamamos de exame de polissonografia, para ele ver a qualidade do sono. Por quê? Porque esse oxigênio, ele não chega com uma boa qualidade para fazer essa circuitaria funcionar. Porque é esse oxigênio que vai conduzir também essa questão sanguínea. Então, se não tem oxigênio chegando, se não tem irrigação sanguínea, como é que os processos mentais vão acontecer? Foi o que eu falei na live passada do pensamento grumado, né? Parece uma maçaroca. E aí você vê que a pessoa ela fica com aquele pensamento, não adianta, né? Você dizer, mas olha como o céu tá lindo, olha essa possibilidade, olha aquela. A pessoa está dizendo não para tudo. Porque ela entra num processo de negação da vida. Porque alguma coisa na vida dela não saiu como ela queria. Ela foi frustrada. Então, o transtorno depressivo, ele tem muito a ver também, linkando com a questão psicológica, com as negações que ela vai, com as negativas que ela vai tendo da vida. Aquele curso que ela queria e que ela não conseguiu. Aquele emprego dos sonhos dela. Aquele namorado que era, né, o sonho de consumo dela. Então essas negativas diante da vida, ela vai sendo frustrada, né, gera emocionalmente falando um cansaço. É um cansaço diante da vida. É um cansaço diante dos seus objetivos.
Hoje eu recebi uma mensagem da mãe de um paciente, é uma família que eu tenho um carinho muito grande. E ela colocou que teceu um elogio, né? E que ela estava vendo, que o que ela estava observando era a minha determinação e a minha disciplina. Eu não. E aí, né, eu fiquei emocionada. Bom, eu ficar emocionada não é nenhuma surpresa, né? Mas ok, tudo bem. Eu fiquei emocionada. Novamente, eu não estou presencial. Ela não sabe que eu estou indo dormir 4 da manhã, que eu estou dormindo às 3, estou acordando às 7, né? Que eu estou 7 horas da manhã eu faço mentoria com um, 8 horas eu faço com outro. Ela não sabe de nada disso. Mas evidentemente que ela está acompanhando o Instagram. Ela está acompanhando as mídias sociais e ela está vendo. Ela está vendo. E aí eu fiquei pensando, né? Olha o impacto que isso tem, que isso causa. Olha o impacto que isso causa. E aí eu fiquei mobilizada. Eu falei, olha que bacana, né? Ela percebeu que houve uma mudança, né? Mas se eu, Ana, não percebo isso, se eu não me dou conta disso, se eu não me permito isso, é claro que qualquer tropeção, qualquer obstáculo que chegar na minha vida vai me aniquilar. Vai acabar comigo, emocionalmente falando. E aí, esse pensamento que nós precisamos entender é que esse pensamento, e ontem eu comentei, falei sobre isso, por favor, nesse momento, pensa em um limão. Aquele limão com a casca bem verdinha. Imagina aquele limão com aquela casca bem verdinha, bem aquele aroma do limão, sabe? Aquele aroma assim, bem da casca do limão. Aí imagina que você pega uma faca e você corta esse limão ao meio. E aí eu lhe pergunto, o que você está sentindo agora? Se vocês quiserem colocar aqui, podem colocar. E mais uma pergunta, o limão existe? Calma que eu vou chegar lá, né, minha parceira? Calma. Então o que eu quero saber é o seguinte. Você está salivando? Quando eu falei do limão, quando eu falei das características do limão, você salivou? Como é que você se sentiu quando eu falei da característica do limão? E quando eu falei da faca, corta o limão. O que você sentiu? Salivou mais? Salivou menos? Que tipo de limão você imaginou? E aí entra o que a Miriam falou, né? O limão existe? O limão existe? O que vocês acham? Sim ou não? O limão existe ou não? Deu vontade de comer, Nazaré? Veio o cheiro do limão, né, Gô? Isso aí, o cheiro. Então, o limão existe ou não existe? O que vocês acham? Porque eu falei do limão, vocês salivaram, vocês viram o limão, né? E veio a salivação. Limão siciliano, limão disso, limão daquilo, tá uma fé, virou uma feira. O limão existe ou não existe? Limão aí, solidário. E aí, limão Miriam? solidário. O que você acha, Miriam? O limão existe ou não existe? Tem muita gente botando não aí, ó. Só olha no mental. Bom, é melhor eu ficar quieta, né? Para não interferir mais do que eu já interferi, né? Não, porque vai lá, minha parceira. Eu perguntei se limão existe. Então vamos lá. O que você acha, Miriam? Ó, tem muita gente dizendo assim, não. O negócio tá meio assim, ó. Tá meio lá e meio cá. Tem gente dizendo que sim, tem gente dizendo detalhe, que não. Respondam logo, faltam 3 minutos, vai cair. 3 minutos. Então, olha só, amanhã nós vamos falar se o limão existe ou não existe,
né? E lembrem-se que amanhã terá o sorteio. Então, manda o nome, @GiovanaFada, para participar do nosso sorteio amanhã. Então, amanhã vai ser uma live interativa, né, com a participação de vocês. Perguntem bastante, porque são vocês que vão fazer acontecer a nossa live. E é essa Ana, interação. alguém perguntou se a Giovana Fada era modelo. Alguém perguntou aqui, porque não acharam o @Giovana Fada. Aparece uma modelo. Ah, bom. Mas, gente, modéstia à parte, é minha filha, né? Você acha? Acha que eu vou produzir? Eu só vou produzir modelo. Ah, só vou. Porque, né, é assim, é a genética. A genética familiar, ela é boa. A genética é boa, gente. Então, olha, brincadeiras à parte, eu quero agradecer. O assunto depressão, é claro que eu trouxe, né, algumas nuances, né, é um assunto muito vasto, é um assunto muito sério, muito denso. Não é tão simples, é claro que a gente brinca, né, para não deixar a coisa ficar tão séria assim, mas eu quero agradecer de todo o coração, né, a participação ontem, hoje. Eu sei que também vocês têm que fazer muitas escolhas, porque existem muitas lives e nós estamos no horário nobre, diga-se de passagem, né? Nós estamos em horário nobre. Então, assim, amanhã, sábado, às 20 horas, perguntas e respostas sobre os temas, né? Ansiedade, transtorno do pânico e depressão. E lembre-se, quem quiser participar do sorteio, @GiovanaFada, manda o nomezinho para ela poder colocar na lista. E amanhã, então, rufem os tambores! Trrr, o sorteio acontecerá. Então, gente, olha, muito obrigada. Anotem as perguntas de vocês, né? Quem tem dúvidas, quem né, quer falar alguma coisa. Amanhã nós estaremos nessa interação bem bacana, tá? Vai ser muito legal, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Gratidão por essa nossa parceria, gratidão por estarmos juntas, gratidão por nós estarmos com saúde, gratidão por estarmos vivas. Gratidão por esse momento. Gratidão. Gratidão a todos vocês que estão agora, nesse momento. Que seja uma noite de paz, abençoada, com muita saúde para todas nós. Obrigada, filha. Muito agradecida a vocês todos que estiveram aqui presentes. Eu não tenho nem como ficar falando para você, muito agradecida pela oportunidade que você está me dando, né? Você sempre me dá umas oportunidades da gente conversar sobre assuntos que são tão relevantes, né? Principalmente no momento atual, né? E a vocês todos que estiveram presentes, que vocês fiquem bem. Miúda, querida. Que vocês fiquem em paz. Que vocês tenham realmente uma noite abençoada. E amanhã estaremos juntos, Deus quer, e nós também. E nós fiquem também. Bem, fiquem em paz. Um beijo. Meninas do grupo JJ, já tô correndo para dar o cafezinho pra gente virtual, hein? Distribuir os arbustos, hein? Talminha, um beijo. Até amanhã, tchau, hein, galera? Flaizinha, um beijo, miudinha. Beijo, 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 beijo.